taxa abusiva de juros do financiamento ou revisão dos juros do financiamento. Você já ouviu algum desses termos? Aposto que sim. Tem muita gente dizendo por aí que é possível você reduzir a sua taxa de juros do financiamento, pagar uma parcelinha menor. Isso pode ser feito assim de forma super simples e fácil, como se não tivesse segredo algum. Mas será que isso realmente é verdade? Então me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o que de fato vale e o que de fato pode ser ali uma pegadinha ou até um golpe. Então fica ligado porque isso pode estar colocando o seu dinheiro em jogo. Mas se você nunca chegou a negociar com uma empresa dessas que promete essa solução milagrosa, eu vou te explicar aqui como funciona e o que você deve se atentar. Primeiro, você entra em contato com alguém ou alguém entra em contato com você, o que já é estranho, e oferece para você esse tipo de serviço, que pega ali o seu financiamento, que tem uns juros ali mais alto, e reduziria isso para você pagar uma taxa menor, e com isso sua parcela, por exemplo, cairia de R$1.000 para 500 por mês, e assim, de forma mágica, você teria resolvido a sua vida financeira, já que você não estaria ali conseguindo pagar o seu financiamento e agora conseguiria pagar tranquilamente. Mas de antemão eu já te adianto que isso não vai dar certo. E depois eu vou te explicar o porquê, qual é a forma correta de você fazer isso. Mas é importante ficar claro para você que na maioria das vezes isso vai ser alguma coisa estranha ou não muito bem certa, como você está imaginando. E por quê? Qual é a situação dessas empresas, o que elas aprontam por aí que acaba levando todo mundo na conversinha delas? É que você teria que pagar ali uma taxinha para ela, ou um valor por mês, ou ali, que seja R$500, ou metade do valor da sua parcela mensal, para eles darem entrada com esse processo administrativo no banco, ou então promover ali algum tipo de negociação diretamente com o banco, para que eles, de boa vontade, depois dessa intimada que a empresa vai dar neles, reduzirem essa taxa de juros. Mas a gente sabe que não é assim que banco trabalha. Banco dificilmente vai reduzir a sua taxa de juros sem motivo algum, e sem ser por uma ordem judicial. Então, qual que seria o incentivo para ele reduzir, depois de uma conversa com a empresa, reduzir ali os seus juros e lucrar muito menos? Não faz nem sentido. E aí que está a questão. Muitas dessas empresas acabam pegando esse dinheiro e não entram com nada, não falam com o banco, no máximo ali tentam falar alguma coisa, negociar com o gerente, mas no final das contas não passa disso. A maioria das vezes, não que sejam todas, claro, mas boa parte dessas empresas só querem o seu dinheiro e depois não vão fazer nada para te ajudar. Algumas delas ainda são mais sérias e acabam tentando ali de fato negociar, trazem alguns argumentos, talvez até a questão do que os juros têm que ser da forma simples e não composto, ou outros tipos de argumentos que a tabela Price não pode ser utilizada. E a tabela Price é um tipo de juros que acaba incidindo ali, porque tem várias modalidades, mas na maioria das vezes não passa disso, porque o banco não vai aceitar. O que acontece? Essas empresas acabam cobrando depois de você mais algum valor, com alguma justificativa de que vai ter que pagar alguma coisa judicial, talvez um perito, alguma coisa nesse sentido, e acabam tirando mais dinheiro de você e muitas das vezes elas nem deram entrada com o processo. Muitas vezes acaba só pedindo esse dinheiro, não fazem nada para te ajudar, e isso acaba levando você a correr um risco sério, porque algumas delas mandam você parar de pagar o seu financiamento e talvez pagar diretamente para ela esse valor menor já, de forma que você acredite que o seu financiamento está sendo pago por um valor menor, sendo que na prática você só está dando dinheiro para ela e você, ali perante o banco, vai estar inadimplente, você vai estar sem pagar o seu financiamento e correndo juros e o risco de um banco tomar de volta para ele o bem. Ou seja, o banco pode ali entrar com processo e pode fazer ali um pedido de busca e apreensão do seu veículo, por exemplo, e você nem está sabendo disso, achando que está fazendo tudo certo. E o pior é que muitas dessas empresas sobrevivem ali por alguns meses, anos, e depois desaparecem do mapa e você fica a ver navios. Então, por isso, por mais que não seja oficialmente um golpe, é quase como se fosse. Então, fica muito esperto com isso, não cai em qualquer conversinha. Eu já comecei fazendo esse alerta porque isso é realmente uma coisa séria e que muita gente acaba caindo. Então você tem que ficar ligado para não deixar isso acontecer com você ou com algum familiar e deixar essa pessoa informada para fazer, se quiser fazer isso, fazer da forma certa e se tiver o direito a isso. Mas então, qual é a forma certa de fazer isso? Já que essas formas ou é alguma empresa fraudulenta ou então é alguma tentativa que vai fracassar só e você vai acabar jogando dinheiro fora, por exemplo, com essas teses já superadas de juro composto e tal, coisas desse tipo.
Inicialmente, você já tem que saber que em 99% dos casos você só vai conseguir isso se for judicialmente, diante de um juiz. É possível você conseguir com alguma empresa especializada que está aí há anos no mercado, que sabe muito bem algum critério específico? É possível, mas vai ser muito difícil você conseguir isso direto com o banco. Então, por mais que você tente ele fazer diretamente com o banco ou ir ali no Procon, é possível você fazer isso, mas já te adianto que quase certeza não vai dar certo, mandando direto a real. Mas então vamos para a hipótese mais certa, que é judicialmente. Como que deve ser feito isso e quem vai ter direito a entrar com isso, já que não é qualquer pessoa. E primeiro, não é para qualquer pessoa, por quê? O banco, ele é livre para cobrar a taxa de juros que ele bem entender. Então, ele pode cobrar uns juros ali de 2% ao mês, 4% ao mês, de modo que essa taxa é ele que determina. Em cada situação vai ser um valor diferente. Por exemplo, no cartão de crédito, os juros é muito maior do que isso. Às vezes é 10%, 11% ao mês. Então, essa questão dos juros em si, por si só, já não é algo assim muito certo, já que o banco tem essa liberdade. Então, não se apegue tanto a isso. Mas o critério judicial que mais dá certo é quando você pega a taxa média que foi cobrado naquele tipo específico, por exemplo, no financiamento de veículo. A taxa média ali anual foi de 20% em um ano. E a sua foi 40%. Por ser o dobro, a maior parte da justiça entende que quando passa do dobro, é considerado um juros abusivo. Então, ainda assim há o risco de você não ganhar essa ação. Por isso que eu já estou te adiantando que não é 100% garantido, igual o pessoal fala por aí. Mesmo numa ação judicial, que há essa possibilidade maior, que não é uma fraude, afinal você está entrando com uma ação perante o juiz, ainda há o risco de você perder essa ação. Mas há alguns casos que você pode sim ganhar, como eu disse, quando esses juros ultrapassa ali o dobro da média de mercado. Mas como que você vai descobrir a média de mercado? Eu vou te explicar agora de forma simples, para você entrar direto e já descobrir se o seu financiamento está com um juros abusivo ou não. Pelo menos pelo critério utilizado pela justiça, na maior parte dos casos, de ser no máximo o dobro da média de mercado. Então, a gente precisa descobrir essa média de mercado ali no Banco Central. Então, você vai digitar no Google aí, BCB, localizar séries. Esse BCB é de Banco Central do Brasil. Aí é só você clicar nesse primeiro link que vai aparecer aqui e vai abrir a opção de você pesquisar por código. E qual vai ser o código que você vai digitar? Eu já vou mandar direto de financiamento de veículo. É 20749. É só inserir esse código, depois você vai selecionar essa tabela aqui e clicar lá embaixo em consultar séries. E agora, por último, você vai descobrir quando você assinou o seu financiamento, o mês especificamente. Porque ali embaixo agora você vai inserir o período que você quer consultar. Aí, como data inicial, você vai colocar o mês que você assinou o seu contrato do financiamento de veículo. Assim, você vai ter descoberto a taxa média que foi aplicada em todo o Brasil, por todos os bancos. É ali uma média de tudo que foi feito de financiamento de veículos naquele período. E se você não colocou uma data final, vai ter ali vários meses. Mas é só você se atentar ao mês que você assinou o contrato, que certamente vai ser ali o primeiro. Agora, com isso em mão, você já tem a noção de qual é o financiamento com uma taxa ideal ou média de mercado, pelo menos. Agora, você só tem que olhar no seu contrato, aonde está ali a taxa de juros anual, que às vezes está por A.A, que é ao ano, né? E assim você já vai ter uma noção. Se for um pouco acima da média só, ou tiver ali na média, um pouco abaixo, eu te adianto que é quase certo que a sua ação não vai dar certo. Quase certo que a sua ação não vai dar certo, né? Mas, se a taxa do seu financiamento ao ano for ali perto do dobro ou até acima do dobro da taxa praticada ali pelo mercado como taxa média, isso pode ser considerado pela justiça como uma taxa abusiva. Então, por isso, os seus juros ali pode ser revisado e recomendamos aí que você procure um advogado, até porque no juizado você pode entrar sem advogado, com pequenas causas, sabe? Você pode entrar até 20 salários mínimos, mas a maioria dos financiamentos acaba ultrapassando esse valor. Aí já vai ser necessário um advogado para acompanhar o seu processo. Mas, de toda forma, independentemente da situação, é sempre bom ter um advogado, porque ele vai saber fazer o cálculo, ou pelo menos encontrar essa resposta, encontrar um contador que faça esse cálculo, para reunir todas essas informações e dar entrada no seu processo. Mas se a taxa realmente for bem alta, acima do dobro, até 40 salários mínimos no valor do seu financiamento,
você pode entrar no pequenas causas. Então, se você perder ali até a sentença, você não precisa pagar nada, só vai precisar pagar se você quiser recorrer. Mas ali no juiz aqui do primeiro grau da sua cidade, ou ali da sua comarca, você só vai precisar pagar um advogado ou negociar com ele ali, de alguma forma, para que ele entre ali com esse processo para você. Mas se o seu financiamento aí já for de acima de 40 salários mínimos, o que não é muito difícil hoje, considerando o valor atual dos carros, né? Aí você vai ter que entrar na justiça comum. E nesse caso, já é um pouco mais delicado, porque você, além de ter que pagar as custas do processo, você também, talvez, pode ter que pagar o advogado da outra parte, ou seja, o advogado do banco, no caso de você perder a sua ação. Então, na justiça comum, a situação é bem mais complicada, mas só se você não tiver justiça gratuita. Se você recebe ali mais ou menos acima de 3 salários mínimos, é mais difícil você receber justiça gratuita. Mas abaixo disso, às vezes você consegue e também não vai precisar pagar nada se você der entrada com esse processo ali na justiça comum também. Mas então é isso. Acredito que tenha ficado bem claro o que funciona e o que não funciona e como é essa historinha aí da maioria dessas empresas que só querem pegar o seu dinheiro. Então fica ligado, ou então só contrate uma empresa se você realmente tiver muita confiança, pessoas que já fizeram isso anteriormente, te dão ali uma garantia de que pelo menos ela vai tentar fazer alguma coisa de forma séria, né? Não que vá conseguir, mas pelo menos fará alguma coisa, porque algumas só pegam seu dinheiro e não fazem nada. E se você achou esse conteúdo importante, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, não vai deixar eles caírem em um golpe desses. Porque assim eles podem acabar perdendo um dinheirão e você, sabendo disso, vai deixar isso acontecer. Se gostou do vídeo também, deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho. A gente está sempre postando aqui conteúdos importantes que afetam a sua vida, tentando mostrar ali os seus direitos de uma forma simples e descomplicada. Um abraço e fiquem com Deus!